Foram lançados recentemente 2 filmes de terror um tanto quanto interessantes de se assistir, que eu mesmo conferi e resolvi vir falar um pouco a respeito deles com vocês. O primeiro deles é Ninguém Vai Te Salvar, que fala sobre uma garota que vive sozinha em uma casa isolada da cidade e que certa noite passa a ser perseguida por ETs, isso mesmo, por extraterrestres que querem raptá-la e mais do que isso, né, a gente fica achando que eles querem matá-la mesmo. E o segundo filme é com a nossa icônica Sabrina Spellman, mas não é com a Sabrina, tá? É com a atriz Kiernan Shipka, o qual faz uma releitura de filmes slashers como Halloween e Pânico e traz pra gente um terror meio comédia, meio fantasia também, com um pouco de mistério e viagem no tempo, tudo junto e misturado, dá pra acreditar. E assim, gente, eles não foram surpreendentes, explodidores de cabeça, mas de fato me divertiram. Eu vou comentar alguns finais explicados aqui, um deles, tipo o Ninguém Vai Te Salvar, tem um final que ele abre para teorias. Então faz a gente pensar o porquê que aquilo terminou daquele jeito. Então eu vou trazer algumas teorias também pra vocês a respeito desse filme. E fazer aquele review dos 2 filmes. Não aquele longo, não aquele assiste comigo, mas um reviewzão com spoilers, tá? E comentários. Então se vocês não assistiram e vocês têm problema com spoiler, aí o vídeo fica um pouco mais pesado, tá? Então já estão avisados. De qualquer forma, vamos falar sobre esses filmes que estão muito legais. Vamos! E o primeiro que eu quero comentar com vocês é Ninguém Vai Te Salvar, que chegou bem quietinho ali no Star+, no Star Plus. Eu fiquei de olho e falei assim, cara, vamos ver o quanto o pessoal vai repercutir. Porque eu vi um ou outro falando, mas aí eu vi todos os criadores de conteúdo que eu sigo, que falam de cinema, falando a respeito do filme. Eu falei, então... E vou fazer pior. É bom, né? E filme de terror é assim, né, gente? Se tem uma coisa da qual eu não tenho muitas resistências, é a filme de terror. Seja ele ruim ou bom, assim. No mínimo, interessantinho vai ser. Quando o filme não consegue ser nem interessante, aí é babado. Mas esse eu fui assistir por conta disso, tá? Por conta dos criadores de conteúdo estarem falando. E eu realmente me surpreendi, gostei. Tem umas questões nele. Vamos comentar sobre ele, gente. Aí eu comento essas questões. Brie é uma garota que vive sozinha numa casa afastada da cidade e que carrega consigo um segredo terrível. Este segredo, a gente só vai descobrir que segredo, né, que é, só no final do filme, tá? Mas até lá, a gente fica se perguntando por que a galera da cidade trata ela com uma hostilidade sem fim. Assim, é uma coisa horrorosa. Ninguém devolve um aceno pra ela, ninguém... Eu falei, gente, que isso? Essa menina, que isso? Ela azedou o bolo da festa da cidade, só pode ser isso. O pessoal tá com ódio dela, descomunal. Uma coitada. Bom, numa bela noite, ela está ali dormindo e o clima que se cria pra esse filme é impressionante, tá? Os diretores, que se eu não me engano são 2, não, acho que é um só. Ele é muito bom, porque ela tá dormindo, ela escuta um barulho esquisito, desce pra ver e a gente fica vendo fragmento de algo que tá acontecendo, sabe? Só que é interessante a filmografia desse filme porque ele faz com que o nosso olho vá pra onde tá acontecendo o babado. Porque tem filme que o diretor é meio ruim, e aí ele não consegue mandar o nosso olho pra onde vai acontecer alguma coisa, sabe? E aí acontece, muitas vezes eu tô assistindo um filme com meu marido, aí ele fala bem assim, ai, você viu ali? Aí eu falo, aonde? Aí tipo, o meu foco tá num lado e o negócio acontece do outro lado. E isso não é proposital, tá? Todo diretor, quando tem uma cena que vai acontecer um negócio ali no cantinho, ele quer que você perceba o negócio. Ele tá querendo esconder do personagem que tá ali na cena. Da gente, ele não tá querendo esconder nada. Ele quer que a gente perceba que o personagem tá correndo perigo. E o diretor aqui, ele é muito competente nisso. Inclusive, até o momento que acontece, a Brie, ela não dá uma palavra. Nada, assim. O filme é completamente mudo. Tem som, claro, tem sonorização, mas ela não fala. Ela não fala. Isso vai sendo agoniante, vai sendo agoniante. Mas eu pensei numa teoria, depois eu assisti uns vídeos reviews, né, desse filme, pra eu saber o que a galera achou, né? Até porque antes de eu assistir mesmo, eu já tinha visto alguns. E eu falei, cara, olha, não tô muito errado no que eu estava imaginando, não. Mas é muito bom, é assustador. A gente descobre que o que tá caçando ela ali, que tá entrando na casa dela, tá invadindo, são extraterrestres. Na verdade, é um extraterrestre, que ele anda diferente, ele pula na cama. Gente, de fato, assim, eu tava assistindo com meu marido e faz tempo que a gente não assiste um filme de terror que deixa a gente meio arrepiado, sabe? Meio, ui, credo, que é isso? E esse conseguiu a proeza de fazer isso. Dá até um arrepio, cê é louco.
Por fim, ela consegue matar esse extraterrestre de uma maneira inusitada, né? Ele meio que consegue capturá-la com telecinese, ela fica parada. Quando ele vira ela vira com a mão na altura da cabeça dele com um bagulho assim. Ela só enfia na cabeça dele e mata o extraterrestre. Meio boba a morte, né? Matou, morreu de graça, tá? Você foi garoto, extraterrestre, você foi garoto. Não se dorme na Europa! No dia seguinte, ela acorda, né, pensando, meu Deus, será que tudo isso foi real? E foi real, o corpo do extraterrestre está no chão da casa dela. Eu fiquei pensando, caraca, imagina que sentimento horrível você acordar e olhar o corpo de um extraterrestre e você constatar, cara, eu vivi aquele terror mesmo ontem à noite. A menina é porreta, gente. Ela cobre o corpo e vai pra cidade procurar ajuda. Quando ela chega na polícia, tá o xerife da cidade lá, o cara, o delegado, sei lá, com a esposa dele cospe na cara dela. E a gente já sabe que tanto o xerife quanto essa mulher tem uma ligação com a tal da melhor amiga dela, sabe? Ela cospe na cara da menina e a gente fala bem assim, que isso? Além dessa cusparada, ela também é hostilizada pelos policiais que estão ali montando um negócio na delegacia. Ela percebe que assim, ninguém vai te salvar. É o título do filme. Now the world don't know. Nessa hora a gente pensa, ninguém vai te salvar. Você tá perdida. O que ela faz? Ela tem uma ideia. Ela fala bem assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou embora daqui. Vou embora dessa cidade e eu vejo o que eu faço mais pra lá e, enfim, deixo essa cidade pegar fogo. Só que ela não consegue. Por quê? O motorista do ônibus e as pessoas que estão dentro do ônibus, ela percebe que são pessoas dominadas pelos ETs. Então, eles começam a emitir o som do ET e vir pra cima dela tentar pegar ela. Ou seja, estão incorporados pelos ETs, basicamente. Ela não consegue fugir, ela tem que correr pra casa. E aí a gente percebe que o gramado, né, o jardim de todo mundo tá com as marcas redondas que tinha o jardim dela, ou seja, todos eles sofreram ataques. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Aí você fala, ih, querida, pera, realmente não tem pra onde ir, ninguém vai te salvar. Porque se a galera que sofreu o ataque tá com ET dentro de si, como é que vai fazer? Não vai, né? E é bom, viu? Climão, ela correndo, o céu encobrindo assim a cidade, mostrando que tá chegando um bagulho muito tenso. É ótimo, excelente. E até o momento, nenhuma palavra, tá? Ela não deu nenhuma palavra. E nesse momento eu já tava incomodado. Eu falei pro meu marido, nossa, tá me incomodando. Ninguém fala nada, não tem ninguém falando nada, desenvolvendo assunto nenhum. Tá me dando um negócio ruim já. Eu não nasci pra isso! Bom, antes da noite cair, aí rola aquela coisa meio Esqueceram de Mim, né? Kevin McAllister. Ela começa a montar um monte de armadilhas pra poder pegar o ET se ele voltar naquela noite. Ela sabe que eles vão voltar naquela noite pra casa dela e ela fica só esperando. E aí chega o momento dos ETs chegar na casa dela. Só que dessa vez não é só um, são 3. Tem um primeiro, que é mais parecido com o que veio na noite passada, na verdade, que é um pouco mais tranquilo, ele é mais de boas, mais, né? Opa! Sereno, e caça ela de uma maneira mais inteligente, digamos assim. É bem legal, assim. Telecinese pura, é babado, gente. Ela consegue se livrar desse ET, só que aí tem um outro ET que é pequenininho. Esse é demoninho. Esse é demônio, esse deu medo, esse... Ih, querida, sai fora, hein? Sai fora. Ele corre atrás dela, caça, você percebe que ele tá afim de... Assim, parece que não tá afim só de pegar ela, não. Tá afim de matar ela, parece, sabe? Porque a caçada é longa. Ela consegue se livrar desse também, sai, e aí ela encontra um ET, que ele é meio Slenderman, sabe? Tipo, ele é gigante, ele parece uma aranha, ele anda de um jeito esquisito. Ele sobe no telhado, é uma cena terrível quando ele sobe no telhado e olha assim pra ela. E ela consegue também se livrar desse ET, prendendo ele no carro e tocando fogo no carro. Claro que aí existem algumas conveniências de roteiro, existem, assim, não dá pra negar que não, porque se o ETzão lá, o primeiro, tem telecinese poderosa, do jeito que ele já mostrou que ele tem, aí é tipo que, não dá pra ela correr, né, amorzinho? Não dá, assim, eu pego você aqui, você fica quieta, não tem como você escapar de mim. Deixa pra lá, né? Esses furinhos de roteiro a gente deixa pra lá. Por quê? Porque o filme é bom e ele segue muito, muito, muito bom. Em dado momento, ela finalmente é capturada por esse ET, o primeiro, né? Que é o mais brando, assim. E ele tira dele... Aquele negócio que ela vê no pescoço do pessoal era tipo um parasita. Esse parasita sai da boca do ET e vai entrando na boca dela. É uma cena completamente agoniante. Muito nojento. Gente, eu acho que eu vou vomitar.
E ali a gente vê ela num tipo de transe, assim, ele coloca ela numa realidade simulada feliz. Ele cata o que faria ela feliz. Então ela fica nessa realidade simulada feliz, ela vê a amiga dela que a gente não vê durante o filme todo e a gente até entende que essa menina tá morta. Essa menina tá morta. Ela pede desculpa pra essa menina, é o único momento em que ela fala. No filme, finalmente, ela fala, pede desculpa pra essa menina. Só que ela é braba. Ela não se deixou levar pela criação do mundo perfeito, não. Ela enfia a mão na boca do nada e tira o parasita, porque ela sabe. Ela sabe o que tá acontecendo. Mesmo assim, ela é capturada pela nave deles, gente. Ela corre, tem todo um lance depois, mas ela é capturada pela nave deles. Lá na nave, os ETs leem a mente dela e aí a gente descobre o que foi que aconteceu. Ela discutiu com essa coleguinha dela e acabou matando sem querer, né? Foi um homicídio culposo, sem a intenção de matar. E por conta disso, a cidade se revoltou contra ela, ninguém fala com ela. E fica aquele questionamento, né? Cara, ela era criança. Eu sei que lá nos Estados Unidos tem um lance, assim, com criança e tal. Mas ela era criança e foi realmente assim, ela não teve a intenção de matar a amiga dela. Acho que foi a intenção só de briga. Quem nunca briga? Eu brigava horrores com meus primos e eu tinha a intenção realmente de fazer mal a eles. Mas era uma intenção de criança, é coisa momentânea, é um momento, é um pensamento, sabe? Tipo, é um momentinho ali, aresta o momento. Arresto momento. Nada a ver, né? Trouxe o Harry Potter do nada aqui. E aí precisava a cidade toda tratar ela daquela maneira, sabe? Manda a menina pra terapia, pro psicólogo, entende o que foi que aconteceu e, porra, né? Vida que segue. Por fim, os ET, eles ficam com tanta pena dela que eles mandam ela de volta pra Terra, sem fazer nada com ela, deixa ela livre. E a gente vê uma cena que ela fica olhando pro céu, fica explodindo assim umas luzes no céu, é muito legal. Por fim, ela está na cidade, ela é ela mesma, não tem ETs, só que ela tá vivendo os melhores dias da vida dela, porque quando começa o filme, a gente vê ela ensaiando uns passos de dança. No final do filme, a gente vê ela dançando de fato. Então, tipo assim, ela ficava imaginando um dia feliz na vida dela, que seria ela dançar numa festa ali na comunidade, e finalmente esse dia chegou. Só que a gente percebe que todas as pessoas não são elas, são os ETs, que estão ali, os corpos hospedando os ETs, sabe? Então, tipo, a hospedeira. Então, no final das contas, assim, já discutindo um pouco sobre esse final desse filme, o que eu entendi foi que os ETs tiveram mais humanidade com ela do que a humanidade, sabe? Os ETs estão proporcionando pra ela uma vida em comunidade, o qual a própria comunidade humana nunca foi capaz de dar pra ela, porque simplesmente nunca conseguiram superar esse acontecido, digamos assim. Os ETs foram mais humanos. Bom, e aí tem o fato do filme ser silencioso, né? Se você já assistiu, com certeza, em algum momento você se incomodou com o silêncio do filme, né? E eu acho que esse incômodo, ele é proposital, sabia? Eu acho que ele é proposital pra mostrar pra gente a solidão dela. Ela é solitária. Só que daí, eu até falei com meu marido, né? Eu falei, mas eu em casa, eu falo sozinho. Eu falo, ai, deixa eu lavar uma louça. Ai, deixa eu assistir um negócio. Ai, deixa eu ir fazer um roteiro. A gente fala sozinho, sabe? A gente tem essa necessidade de falar. Ela não fala nem sozinha. Então eu falei, isso foi artifício de roteiro pra fazer a gente sentir essa coisa ruim a respeito da solidão dessa menina. Então a gente fica com essa sensação péssima de, meu Deus, ninguém vai vir falar com ela. A vida dela é horrorosa. Não é horrorosa, mas tipo assim, que sensação horrível. Eles conseguiram transmitir essa sensação. Comenta aí se vocês também tiveram essa mesma coisa enquanto vocês assistiram. Aí assim, comentando sobre o filme, tem uma hora pra mim que ele ficou meio longo, tá? Na segunda noite, na caçada da segunda noite, teve uma hora que eu falei bem assim, ih, tão esticando aí essa noite, hein? Acho que não precisava de tudo isso, não. Tava mais dinâmico o filme. Só que ainda assim, o filme tem 1h30, né? Ali, tem 1h e pouquinho e tal, 1h30 e pouquinhos, que é o tempo mínimo pra um longa-metragem, digamos assim, né? Que é 90 minutos. Então, meio que é isso. Não é um filme longo, é um filme que em um momento ali, pra mim, ficou meio arrastado. E no fim das contas, pra mim, foi uma crítica à sociedade. A essa sociedade que não vai pra frente, tipo, gente, vocês ficam presos aí, essas ideinhas, esses negócios assim, vai pra frente, olha o mal que você tá fazendo pra essa menina, que tristeza, excluindo ela por algo que, tipo, ela fez e foi sem querer, sabe? Eu gostei do filme, tá? A minha nota pra esse filme, vamos lá, nunca dou nota aqui, mas vou lá dar nota de 10, 7. 7 é uma boa nota, né? Acho que esses 3 pontos são conveniências do roteiro, mas que não estragam a experiência. Um 7 é um filme legal de se assistir, né? Um 8 já é um filme assim, teremos surpresas. Um 9 é, caraca, um 10 é explodidor de cabeça. E eu não sou do tipo de pessoa que não dou 10, porque o 10 tem que ser a perfeição. Não, tem filme que vale 10, por exemplo. Mentira! Mentira! Mentira!
O Sexto Sentido, pra mim é um 10. Convenção das Bruxas, pra mim é um 10. Mas aí não vale, porque é o meu filme preferido. E agora, vamos falar sobre o segundo filme, que é 16 Facadas. Esse entrou pela Prime, tem a nossa Kiernan Shipka, a querida Kiernan Shipka, que está belíssima no filme. Cheio de... Esse sim, gente, lotado de conveniências, tá? Ele só tem ali o espelhamento em Pânico, em Slasher, mas ele finge que não várias coisas pra fazer o filme acontecer. Vamos entender, bora lá. Jamie é uma garota típica, adolescente, 16 anos, irritadiça, chata, que tem uma mãe super protetora com ela, que ensinou a ela defesa pessoal, manda ela andar com spray de pimenta e tal. Porque o que acontece? A mãe dela tem uma história um pouco complicada. Quando ela era jovem, ali pelos seus 16 anos, as amigas dela foram todas assassinadas e ela não foi. Nesse começo de filme não fica claro pra gente se ela é uma survivor, né? Se ela é uma final girl, ou se simplesmente ela nunca foi caçada. Isso depois que a gente vai descobrir, tá? Mas o fato é que ela teme que em qualquer momento no Halloween, né? Porque foi nos tempos de Halloween aí, quando ela tinha 16 anos, há 30 e poucos anos atrás, que aconteceu todo o babado. Então ela fica com esse medo, né? Com essa coisa meio esquisita. E a filha dela fica, ai mãe, supera isso, não vai acontecer mais, já foi, 30 e poucos anos atrás, para de achar que as coisas vão acontecer, não vai acontecer mais, sabe? Tipo, fica de boas. Nossa senhora, relaxa! Bom, na noite do Halloween, o marido sai, a filha sai e tal. Ela é atacada, a mãe é finalmente atacada, sabe? 30 e poucos anos depois, pelo mesmo assassino que matou as meninas lá no passado com a máscara e tal. É uma cena muito boa, a gente percebe que ela, né, tem uma defesa ali bastante boa, só que ela acaba sendo morta de fato. Isso choca a cidade, o pessoal começa a falar, meu Deus, o assassino das 16 facadas está de volta, porque mata ela com 16 facadas também. Todas as amigas foram mortas com 16 facadas e ela também com 16 facadas. Não que isso seja importante, não é. Inclusive o nome do filme é 16 Facadas, em inglês é Totally Killer, tipo, totalmente assassino. Mas enfim, na hora de traduzir ou de fazer uma versão brasileira do título, pegaram o fato das 16 facadas, que não tem importância, não tem relevância no fato, tá? A Jamie, claro que ela fica tristíssima, e aí um dia ela vai numa feira de ciências da melhor amiga dela, e a melhor amiga dela tá construindo uma máquina do tempo, que foi, na verdade, concebida, a ideia toda foi concebida pela mãe dela na época do colégio, lá em 1987. Nesse momento, a Jamie, ela é perseguida por esse assassino, e enquanto ela tá ali se debatendo com ele dentro da máquina do tempo da amiga dela, ele dá uma facada no visor e acaba transportando a Jamie pra 1987. E é aí que ela vê, né, em 1987, a oportunidade de meio que impedir que esse assassino mate, continue matando. Na verdade, comece a matar. Porque aí ele não vai matar a mãe dela lá no futuro. Tipo isso. E aí aqui é que entra aquela coisa meio de volta pro futuro, né? Viagem no tempo com assassino slasher e tal. O filme até então, ele não demonstra ser um terror. E de fato, ele não é um terror. Ele é um filme tranquilo. É um filme normal, com uma dose de humor. É interessante ver ela nos anos 80 e é interessante ver ela lidando com os maneirismos dos anos 80, porque lá o machismo reinava, né? A misoginia era babado nos anos 80. E ela, como é uma jovem atual, né? Geração Z? Geração X? Geração Z. Geração Z, né? Sei lá. Você é burro, cara. Agora, né, os jovens de hoje. Ela acha aquilo tudo um absurdo, tipo, como assim? Certas coisas simplesmente aconteceram. E é verdade, tá, gente? Nos anos 80 era uma coisa terrível. Demônios, pele vermelha, que racista. Já esperava por isso. Ela vai pra escola, ela se matricula e ali ela acaba conhecendo a mãe dela com 16 anos, ou seja, com a idade dela. E aí ela descobre que a mãe dela era a maior... Era a maior chata da escola, tipo Meninas Malvadas mesmo. E ela usa, tem um momento em que ela fala bem assim, ai gente, essa coisa de Meninas Malvadas já ficou, né? Já. E aí elas nem entendem essa referência, porque elas falam assim, Mean Girls, o que é isso, né? Tipo... Essa parte é legal. Ela conhecer a mãe dela e descobrir que a mãe dela era uma dia da escola é muito legal. Eu sinto muito, eu não vou apertar sua mão, porque eu não tenho 45 anos, nem sou homem. E é aí que ela procura a mãe da melhor amiga dela. Por quê? Por conveniência do roteiro, a melhor amiga dela falou que essa máquina do tempo, na verdade, é um projeto da mãe dela, da época da escola, que ela abandonou e nunca foi pra frente porque ela achou que nunca funcionaria. Então ela procura essa menina e explica tudo pra ela, e logo ela compra a ideia, ela fala bem assim, ok, você veio do futuro, porque de fato não teria como ela saber as coisas que ela disse que ela sabia a respeito dela mesma. Vocês entenderam, né? Não tinha como a Jamie falar coisas a respeito da mãe, da melhor amiga dela, a não ser que ela tivesse vindo do futuro de fato.
E enquanto a mãe dessa melhor amiga dela, que nesse caso aqui é adolescente, vai tentar construir a máquina do tempo, porque agora ela sabe que de certa forma vai funcionar, elas partem pra festa onde aconteceu o primeiro assassinato. E aí, uma coisa, né, uma conveniência, o celular dela está funcionando e ela consegue entrar no Spotify lá em 1987, onde não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha nada disso. Ela consegue entrar no Spotify e ela escuta de novo o cara descrevendo o crime. É uma mega conveniência de roteiro gigante, gente. Não tinha como, porque assim, ó, naquela época o sistema Apple, ele não tinha sido inventado. Então assim, sabe quando você tem o seu celular e de repente aparece assim, ai, atualize para a versão tals. Então, porque o seu celular, ele está ligado a uma rede. O seu celular, ele não existe sem essa rede, sem essa internet. Inclusive, a atualização chega no seu celular, mesmo que ele esteja fora da internet, porque é uma rede babadeira mágica. Lá em 1987, o celular dela era pra ele funcionar talvez a câmera, sabe? Tipo, a câmera e coisas analógicas que existem no celular, entende? Mas o sistema operacional não era pra funcionar de jeito nenhum. E o Spotify não era pra tocar de jeito nenhum. Não tem como. Mas ok. Ela escuta o Spotify, descobre como que foi a morte tintim por tintim, porque tem um cara, né, no futuro que criou um negócio pra falar sobre true crime e tal. Inclusive, isso é uma questão no filme. Eu gostei da maneira que eles abordaram essa questão, porque, né, eu acho true crime um bagulho meio tenso. Abafa. E aí, ela acaba impedindo, ela acaba mudando as coisas. E no final das contas, essa menina que foi assassinada na garagem, aqui acaba sendo assassinada na cama da mãe dela. Muda as coisas. Aí quando muda, no futuro as coisas mudam também. Então esse cara do Spotify, ele meio que fala bem assim, não, pera, a menina ela não foi morta na garagem, ela foi morta na cama da mãe dela. Mas pera, que engraçado. Aí torna-se, esse lance dela ter sido morta na garagem, torna-se um efeito Mandela, que é aquele efeito que é quando as pessoas acham, por exemplo, que o rabo do Pikachu, por exemplo, tinha uma marquinha preta, quando na verdade nunca teve. Mas muita gente se lembra de que ele tinha, né? Então, aí o pessoal fala que em algum momento do passado isso foi alterado, e aí a gente tem essa ideia de que ele tinha, porque a gente tem uma breve memória do que realmente aconteceu. Então, ele alega que eles estão vivendo um efeito Mandela, de que todo mundo acha que ela foi morta na garagem, mas na verdade ela foi morta no quarto da mãe. Mas em primeira instância ela foi morta na garagem. É que a Jamie no passado mudou isso. E aí, a melhor amiga dela se dá conta e fala bem assim, cara, pera, você tem fotos do dia da festa? Porque esse cara que tem o Spotify, no passado, ele era também um estudante, ele tava nessa festa, ele era meio nerd e tal. Ele fala, eu tenho. Aí quando ele mostra a foto, a Jamie tá na foto. Então, a Jamie existiu, tá? Guardem essa informação. A Jamie existiu no passado, ok? Tá lá ela, a mãe dela, jovem, e o pai na mesma foto. Show! E aí o filme fica interessante porque ela percebe que o fato dela saber como foram as mortes não vai ajudar ela, porque ela acabou mudando algumas coisas. Então, tipo, ela não tem mais certeza de como as outras meninas vão morrer. No entanto, por conveniência de roteiro, elas vão morrer do mesmo jeito, na verdade não do mesmo jeito, mas nos mesmos lugares. Os lugares onde acontecem os assassinatos não alterou. Então elas vão pra cabana de uma das amigas da mãe dela, e lá, ao invés da amiga da mãe dela ser morta, que era pra ela ser morta, quem é morta é uma outra menina. Então muda a ordem de quem vai morrer também. Essa cena, ela me irrita muito porque o assassino, ele é de ferro, tá? Ele consegue bater em todo mundo, ele consegue bater no fortão da escola, ele consegue bater, ele faz assim, sem dizer que eles prendem a menina do lado de fora, e a menina vê o assassino e ela fica batendo na janela e ela não quebra o vidro, né? Assim, uma situação geral, uma situação real, você quebra o vidro, você faz alguma coisa, entende? Mas aí é aquilo, né? A gente tira isso porque ainda assim o filme tá sendo divertido, tá sendo interessante. A terceira morte aconteceu no parque de diversão, então eles correram pra esse parque de diversão pra armar uma arapuca, né, pra esse assassino, o que é a coisa mais fácil do mundo, gente. Se você parar pra pensar que você já sabe o lugar que vai acontecer, o primeiro que aparecer de máscara, vocês pegam e já era. Bom, eles conseguem matar o assassino antes que ele mate a terceira vítima. E descobrem que ele é um amigo deles lá. E é toda uma piração porque ele tá matando porque as meninas mataram a namorada dele. Só que aí, o que acontece? A que sobreviveu, que no caso é a mãe da Jamie, a Pam, ela sobreviveu porque quando as três mataram a namorada do killer, a Pam não tava, então ela não participou. Então meio que ele só matou quem participou. E aí fica a questão, pera, então quem matou a mãe dela no futuro se não foi esse cara? Porque o negócio dele era matar só as três mesmo. E aí é que surge outro killer que mata a menina que era pra ter morrido. E aí a gente descobre que este killer, que está ali no passado, usou a máquina do tempo lá no futuro, que a melhor amiga da Jamie conseguiu consertar, pra voltar no passado, e é o cara do true crime. Ele voltou no passado pra impedir
impedir a Jamie de disseminar a ideia de que o assassino está morto, pra que ele pudesse executar mais mortes, pra que o podcast dele tivesse mais histórias. Então, tipo, ele ia executando mais mortes, assim, durante o tempo e tal, pra, enfim, doido, né? Porque ele fala que o podcast dele tá caído, porque, só 3 mortes e 30 anos se passaram, 30 e poucos anos se passaram, nenhuma morte mais. Aí vira um negócio meio... Esse final eu acho meio bobo, assim, acho que o final não me... O filme, ele vai construindo e eu achei que o final ia ser mais wow e foi meio besta, foi meio... Eu consegui prever que, de alguma forma, esse cara do True Crime, ele ia ser o assassino de alguma forma, sabe? Não foi da forma que eu imaginei, mas eu previ que ele seria o assassino ainda assim, e foi, sei lá, não sei se eu gostei muito desse final. Mas o filme em si é muito interessante, é muito legal, vale a pena assistir. E aí, como que ela volta pro futuro? A menina fala que ela vai precisar de um impulso, então ela vai precisar de uma máquina que tenha um impulso de energia e tal, e essa máquina é a queda quântica, que é uma máquina que é um brinquedo que fica rodando. Ela tem que ir no meio dessa máquina, conectar o negócio lá nos fios da máquina, um capacete, e ele vai mandar ela pro futuro, beleza? Show. Só que aí dentro dessa máquina entra o assassino, aí entra a mãe dela do nada, pequena, né, jovem, aí vira um auê. No final ela consegue voltar, tá? A mãe dela, ela abre a porta, a mãe dela sai fora, ela consegue matar o assassino do futuro, o nerd, o podcaster, e ela volta. Tudo se resolve. Algumas coisas se alteraram. É interessante, quando ela volta, ela vai ver a mãe dela, ela tem de fato 16 anos, então assim, as coisas estão como eram pra estar mesmo. Abraça a mãe dela, abraça o pai, eles estão diferentes, eles vão querer usar uma fantasia diferente da do começo do filme, tá tudo diferente. E aí entra a melhor amiga dela e a mãe, que abraça ela como quem sabe o que aconteceu naquele dia, naquele fatídico dia. E aí, pra mim, aqui começa a piração de várias conveniências pra gente só acreditar no filme, né? Por quê? Ela traz um livro pra explicar pra Jamie o que tem de diferente. Então, primeiro, ela tem um irmão mais velho que ela, e o nome dela não é Jamie, o do irmão é Jamie, o dela é Colette. Aí me pega uma coisa. Se quando ela foi mudando as coisas, o efeito Mandela foi acontecendo e o podcaster, por exemplo, foi se lembrando da época dele de escola e se lembrou de ter visto a Jamie no passado, viram a foto, como que é que a mãe dela nunca percebeu que a filha é a cara de uma menina que um dia foi pra escola e ajudou elas a caçarem os assassinos? Como que a mãe dela não falou nada? Tipo, filha, era você no passado, você ajudou a mãe. Tipo, como que o pai nunca percebeu? Se todo mundo percebeu, ela saiu na foto, a foto oficial do futuro, tá? Dessa primeira festa onde foi o primeiro assassinato, está ela e a mãe dela, com a jaqueta que a mãe dela deu pra ela no começo do filme. Então, como que não rolou isso? Depois, ela foi mandada pro futuro. Aí, entra uma piração da minha cabeça, que é tentar entender o seguinte. A mulher que reconhece ela, sendo a menina que ela ajudou na escola, tipo, eu esperei 35 anos, sei lá, pra saber quem ia sair daquela nave, é porque ela é que estava lá. Ela cresceu, ela teve filho e ela sabia mais ou menos que tudo ia acontecer e que alguém ia sair daquela nave, da queda quântica. Ela alterou a história, porque ela criou uma máquina do tempo. Na história original, ela não tinha criado, a filha dela tinha criado. Beleza? Beleza. Esse futuro qual esse futuro qual a Jamie veio, que futuro é esse? Que mundo é esse? Entende o que vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Meu Deus, a minha cabeça tá borbulhando porque eu não tô conseguindo... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. As pessoas desse futuro simplesmente não se dão conta de que a Jamie um dia esteve no passado. Elas não se lembram, mesmo ela estando em fotografias, ok? Essa mulher que ela e a filha dela e abraça a Jamie, como se as duas soubessem o que tinha acontecido. Só que essa filha dela do futuro agora nunca fez uma máquina do tempo pra lançar a Jane de volta. Porque a Jane mudou o passado, entende? Então tudo aconteceu diferente, tanto que ela tem um irmão, entendem? Então esse futuro para o qual a Jane voltou não é o mesmo futuro do qual ela saiu. E não porque ela alterou todo o passado. Porque se a gente for levar em conta as alterações do passado... Que viagem é essa, véi? Uma hora depois... Gente... Eu não sei explicar.
Eu não tô conseguindo me fazer explicar pra vocês o fato de que a ideia do filme é que existe uma linha do tempo só e que o que você faz no passado, você altera no futuro. Só que pelos acontecimentos, principalmente pela volta dela pro futuro, o que dá a entender é que não existe uma linha do tempo só. Ela criou uma nova linha do tempo. Não foram só as alterações do passado. Ela tem que ter criado uma nova linha do tempo porque se ela voltasse pra mesma linha do tempo de 1987, as pessoas tinham que olhar pra cara dela e saber que um dia viram ela em 1987. As pessoas tinham que saber da viagem no tempo. Porque a história da mãe dela estar viva é: um dia ela entrou numa máquina do tempo e foi lançada pra fora dessa máquina, que no caso era o coisa, saiu dali, foi viver com o namorado, tiveram o primeiro filho e depois tiveram ela. Essa é a história da mãe dela. Não tem como a mãe dela não olhar pra ela e falar: você era a menina de 1987. Então ela foi mandada pra uma linha do tempo alternativa, onde só quem conhece ela é a mãe da melhor amiga. Foi uma linha do tempo alternativa da que ela estava em 1987. Porque se é a mesma linha do tempo de 1987, todo mundo ali tinha que se lembrar que viram ela na escola. Vocês entenderam? É basicamente isso. Vou parar por aqui porque minha cabeça tá borbulhando. Vamos bater palma pra ele. Então é isso. Várias conveniências, algumas coisinhas. Ainda assim, o filme é bacana, é legal, eu gostei. Dá pra assistir normal, tranquilo. Eu vi gente comentando nos stories e tal, e ninguém comentou sobre esses furos da viagem no tempo. É que eu não consigo deixar de lado. Não consigo fingir que não. Mas eu gostei ainda assim, tá? Então fica aí minhas duas indicações. Se vocês gostaram desse tipo de indicação de filme, pode ser que eu traga mais indicaçõezinhas falando mais rapidamente, que vocês viram que não foi um assiste comigo propriamente, mas ainda assim foi quase que um assiste comigo, né? Se vocês gostaram, comenta aí que eu trago mais indicaçõezinhas de vez em quando. Show? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e pirado comigo nessa teoria da viagem no tempo. Eu amo. Um beijo, e até o próximo vídeo.